Bom dia a todos, especialmente aos novos membros filiados que ingressam no Instituto hoje. O tema da nossa conversa de hoje é o futuro da psicanálise. Esse webinar é um webinar comemorativo dos 50 anos da Associação dos Membros Filiados, do Instituto Durval Marcondes, da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Esse evento, na verdade, ele tinha uma outra data marcada, né? Ele deveria ter acontecido entre o dia 13 e 14 de março desse ano, né? E acho que é uma data que deve ter ficado marcado para todos nós, porque foi a semana onde a OMS decretou a pandemia do Covid-19 e nós acabamos suspendendo o evento na véspera, no dia 12, né? Então, no dia 12, em meio a muita dúvida se nós estávamos sendo exagerados ou se estávamos tomando a conduta correta, nós decidimos que o evento deveria ser suspenso para evitar aglomeração lá no anfiteatro da sociedade, para evitar que o Marcelo Pinhar se locomovesse do Uruguai para cá. E hoje, 5 meses passados, né, a gente vê que não houve exagero, na verdade, foi uma prudência necessária, né? Naquele dia 13, inclusive, eu me lembro que várias escolas já mandaram comunicados aos pais de que na semana seguinte as aulas não seriam mais presenciais. E naquele fim de semana nós mesmos fomos discutindo entre nós, colegas, ali o que faríamos com as nossas clínicas. E muitos de nós já na semana seguinte já começamos a atender dentro de um set virtual, né? E nós da MF conversamos muito sobre isso, até porque nós preparamos esse evento durante muitos meses, né, ao longo do segundo semestre do ano passado, começo desse ano, e o tema do nosso encontro era inquietações na formação, o futuro da psicanálise. E a nossa sensação foi de que o futuro nos atropelou, de que ele chegou antes que nós tivéssemos tido tempo de conversar sobre ele, né? Porque nossos settings mudaram repentinamente. E acho que a gente vai ter tempo para conversar aqui hoje sobre essas mudanças todas do Covid, sobre o quanto a política e a vida vem nos afetando. Nós tínhamos convidado os membros filiados, né, na altura da comemoração, que escrevessem trabalhos, né, e nos enviassem, que haveria uma premiação, né? O tema que nós propusemos aos filiados foi psicanálise e política, escuta clínica e participação social. E o trabalho vencedor foi o trabalho da colega Cláudia Amaral Melo Suanes. O título do trabalho é Insulto e Silêncio, reflexões sobre identificação com o agredido. Acho que vale bastante a pena vocês tomarem contato com esse trabalho. A Cláudia vai discutir questões do momento atual. Ela faz uma ponte com o trabalho da Hannah Arendt sobre a banalidade do mal. E acho que é um trabalho bem interessante. Ele vai estar na próxima edição do Jornal de Psicanálise. Eu queria dar parabéns para a Cláudia aqui nesse momento, já que a gente não pôde fazer a premiação ao vivo, seria no dia 14 de março. E convidar todos vocês a lerem o trabalho dela. Nós preparamos também um pequeno vídeo, porque ao longo do ano passado, nós fizemos entrevistas com ex-presidentes da Associação dos Membros Filiados, e nós vamos fazer um documentário sobre essas entrevistas que nós fizemos. São entrevistas bem interessantes que vão contando o percurso da associação ao longo de 5 décadas, e vão contando as questões que inquietavam a formação ao longo de cada momento. E queria pedir para o Diógenes que ele passasse, antes de que a gente depois seguisse a nossa conversa. E a gente queria perguntar para você o que ficou desse tempo que você teve na diretoria da associação. A necessidade de voz do membro filiado. Participar da associação é uma melhor maneira de conhecer a sociedade.
Você conhece? Dizem que é o quarto pé, né? É o quarto pé, exatamente. Fazer parte da associação criou um outro sentido para eu estar aqui, dentro do Instituto. Conheci muitas pessoas, formamos grupos, foi uma fase muito interessante, muito intensa. E deu muito sentido inclusive para a própria formação, né? O que eu vejo hoje é que os membros filiados foram conseguindo um lugar muito melhor do que a gente tinha na época. Eu acho que diferente de outras gestões que tiveram talvez experiências mais combativas de defender um espaço, né? Eu acho que cheguei num período em que já tinha um espaço todo cavado dentro da instituição. Tinha participação, nós éramos os grandes alunos. Então, a grande luta, né, do momento foi para o direito ao voto, que eles pudessem votar e compor junto com a comissão do ensino e que aquela comissão tivesse uma paridade, que todo mundo que estivesse lá representasse algo. De vez em quando vai escapar candidato porque vem como vem. Nós éramos os candidatos, né? Desculpa eu estar falando candidatos, porque era na minha época, era esse o nome. Então, posteriormente, a gente até também fez uma campanha para mudar o nome, porque esse nome nos dava a sensação de que não éramos nada. A gente sempre dizia, candidato sempre é candidato a algo, é alguém que não entrou, que está fora. E o nome foi provocando bastante resistência, tanto que acabou virando um nome de compromisso, que é o membro filiado. Porque a ideia maior da sociedade era sempre marcar que quem está no Instituto não é da sociedade. Então, e aí o pessoal ficava todo mundo perseguido, porque por causa das análises, não sei o quê. Então o negócio ficou era muito difícil o acesso. Aquele encontro de 35 anos também tinha uma estratégia de sensibilizar quem tinha passado pelo nosso lugar e que já tinha virado didata. Então a gente chamou gente bem velha que podia contar dos entraves da sua época. E o mais engraçado é que as conversas eram muito parecidas. O tema básico era autonomia, dependência, tensão, influência da análise didática e o incômodo com a própria análise didática, isso também aparecia. Eu chamo só análise, porque eu considero que a análise está por trás de didática pessoal, do que quer que você queira chamar, mas é aquela possibilidade de você ter um diálogo onde você vai seguindo os meandros do seu própria vida, do seu próprio ser. Porque no meu tempo, geralmente a gente começava a análise quando entrava na sociedade. Eu tenho relatos de gente que diz, a minha verdadeira análise aconteceu depois da didática, quando eu encontrei meu analista. Ou a minha verdadeira análise aconteceu antes, mas eu entrei aqui e cumpri tabela. São anos inesquecíveis, porque eu gostaria que todos os membros filiados pudessem ter a experiência que eu tive de luta, de trabalho, de esforço, tentativas de poder abrir caminhos para outras pessoas. E o ano que vem completamos 50 anos de associação. Nossa, mas 50 anos... Então é um longo caminho mesmo. É um longo caminho, né? Então, vamos agora começar nossa conversa. Então, vou apresentar o Marcelo. Marcelo Vinhar é médico, psicanalista, membro efetivo e didata da Associação Psicanalítica do Uruguai, onde ele também foi presidente. E ele foi também presidente da FEPAL. Marcelo, passo para você a palavra agora. Muchas gracias. Tuve problema de escuchar ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí. El volumen es suficiente para... Voy a hablar lentamente. Gisela me otorgó 15 minutos de intervención. Demasiado poco o demasiado mucho, no sé. Se puede entender el cambio de escenario. Inicialmente este encuentro era para hacer un encuentro presencial. Un encuentro presencial donde íbamos a tener 6 u 8 horas de intercambio.
Ahora esta pantalla de vidrio, en lugar de la presencia carnal de ustedes, para mí establece una diferencia fundamental. Ustedes conmemoran 50 años de la fundación de la AMF. Después me van a aclarar qué quieren decir estas palabras iniciales, estas iniciales de esta institución de candidatos. Para mí, lo que yo acepté muy gustoso de esta invitación es el intercambio intergeneracional. Acá hay dos veteranos, dos eminentes psicoanalistas, Bernardo Tönnies y espero que haya muchos pichones de psicoanalistas. Y la condición, como yo creo que la condición de sujeto humano es una condición transgeneracional, que para pensar la humanidad de un sujeto hay que pensar en las dos generaciones que lo precedieron y en las dos que lo sucedieron. Abuelos, padres, hijos y nietos configuran un primer círculo identificatorio. Yo tuve mucha vacilación de cómo emplear estos 15 minutos y en lugar de hablar de la historia de una institución, del psicoanálisis como movimiento, de la historia con mayúscula desde Freud y los post-freudianos hasta la actualidad, que es un momento de cambio civilizatorio y de cambio en las maneras de pensamiento individual y colectivo, yo preferí encararlo no con la historia con mayúscula, la historia de un movimiento colectivo, sino cómo se llega a la vocación de psicoanalista. Esto está dirigido a una asociación de candidatos, es un legado transgeneracional lo que yo pienso que le pidan a Bernardo y a mí. Entonces yo decidí, con mucho temor y con mucha vacilación, contarles cómo creo que yo llegué a este oficio, a esta artesanía, a esta ciencia. Ustedes tienen que pensar que nosotros formamos parte de un sector minoritario de la humanidad, de una élite que tiene el privilegio de poder escoger su vocación, de que no tiene... hay un momento para la mayoría que el mercado de trabajo es impuesto por las coyunturas y las circunstancias, el terror al desempleo, el terror al hambre, que está tan vigente en el mundo de hoy, mientras que nosotros hemos podido procesar nuestra pertenencia a una disciplina muy particular que yo no sé si Freud la descubrió o la inventó, o es en el borde de el descubrimiento y la invención. ¿Cómo se llega a escoger este oficio, este quehacer, esta disciplina? ¿Cómo se distingue este oficio de otras ciencias? Somos una ciencia intersticial. Esto me obliga a ir muy lejos, a las fuentes infantiles de la vocación. Yo creo que yo tenía decidido que iba a escoger este oficio que he practicado durante medio siglo, que sin saberlo ya lo tenía decidido a los 5 o a los 6 años. Yo nací en 1936, cursé mi primera infancia durante la Segunda Guerra Mundial, donde era un momento tan inquietante de la historia como la actualidad, donde hubo millones de muertos, mucho más que con la pandemia del coronavirus, 22 millones de soviéticos, 6 millones de judíos, 1 millón de discapacitados y de gitanos, es decir, un momento también apocalíptico de la humanidad de la que sin embargo pudimos salir y sobrevivir en la segunda mitad del siglo
En ese momento hay un momento que Ortega y Gasset dice que es un momento revelador en que el sujeto tiene la primera experiencia de sí mismo, la experiencia de estar vivo y de pensar en su entorno, de pensar en su mundo, de construirse como un sujeto relacional. Esta es una de las adquisiciones más importantes del psicoanálisis durante el siglo XX, el hecho que la organización psíquica, que la organización de la mente, no es algo que pase solo en el mundo interno, en el mundo de las pulsiones, sino que somos sujetos relacionales, sujetos que nos construimos, sujetos que al nacer nacemos prematuros, nacimos dependientes, y que el hecho de poder preguntarnos, de poder decir quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, es un privilegio o una desgracia de la especie. Presumimos que ni los primates, ni los mamíferos, ni los demás, que ellos tienen para estar, la noción de estar vivos es de ser autómatas genéticos, de tener sus comportamientos regidos no por algo como es propio de la especie humana, que por el hecho de ser seres hablantes, de poseer un lenguaje articulado, pueden generar un tríptico de experiencia vivencial, mientras que la inteligencia humana, mientras que la inteligencia animal es situacional y adaptativa, nosotros podemos construir pensamiento mucho más allá de la percepción instantánea. Así nacieron en la humanización las cosmogonías, las mitologías, las religiones, y luego en la modernidad la renuncia a algo divino y la posibilidad de ser seres anhelantes e inconclusos y confiar en la razón para explicar nuestro modo de estar en el mundo. Yo creo que en las fuentes infantiles de mi vocación de psicoanalista, el hecho de que el lenguaje servía para expresar quiénes somos y qué buscamos, que tenemos no solo los padres que amamos, sino también, como aprendimos con el complejo de Edipo, tenemos los padres y la situación parricida, que la alternativa de construcción y la alternativa destructiva hace que nuestra disciplina, más allá de tratar lo que la psiquiatría de la época llamaba las enfermedades funcionales de los nervios, la neurosis, más allá de curar, es un modo de interrogar nuestra manera de estar vivos, de ser seres inconclusos y anhelantes, que tenemos que interrogar en lo individual y en lo colectivo, cuáles son las dimensiones que nos vinculan y nos permiten hacer un progreso civilizatorio, y cuáles son situaciones de destrucción que nos llevan a la catástrofe de la guerra, del genocidio, incluso de la destrucción del planeta, donde la responsabilidad de la supresión de espacios de fauna salvaje ha llevado a la creación de esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, que nos mantiene a todos en esta condición de encierro, de confinamiento, de soledad, de reemplazo del encuentro y del abrazo que caracteriza la aparición de la cultura como condición de estar vivo.
En ese momento, el Viñar, que no es el analista que hizo su primera consulta a los 20 años y que se presentó delante de su analista como si fuera a ingresar, a solicitar un ingreso a una formación universitaria. Y yo recuerdo de modo muy patente la primera interpretación que me hizo la persona a la que yo consultaba por el consejo de un amigo a quien le dije que yo quería saber de los misterios de la frente humana. El futuro del psicoanálisis está en esa semilla, en que haya seres como Cybele, como Gisela, como quizás unos pocos, donde el enigma, los enigmas de la mente, de qué es el estar vivo, de qué es a lo que apuntamos, a buscar un sentido que sabemos que no vamos a encontrar de manera cabal, pero que eligen esto. Otros lo atraen el misterio de cómo es la estructura de la materia, otros de cómo es. Yo nací en un pueblo pequeño, en Paysandú, donde el lenguaje servía para comunicar, pero también servía para ocultar cosas. Seguramente comunicarle a un niño de la primera infancia lo que era la guerra mundial, lo que ocurría en Europa, la Shoah, para la comunidad, en la calma y en el bienestar soleado de una ciudad donde la noción de antisemitismo era un sinsentido. Y sin embargo había que pensar que en otro lugar del planeta se estaba masacrando simplemente por esta condición racista, xenofóbica, que ahora también puede resurgir en las relaciones entre Oriente y Occidente. Yo quisiera pensar nuestro oficio y el futuro del psicoanálisis como la articulación de factores endógenos que ingresamos al mundo por el cuerpo y por el grupo de pertenencia, y esto de que la mente no está dada desde el inicio, sino que nacemos dos veces, un nacimiento biológico que tiene fecha y día precisa y un nacimiento antropológico que se va construyendo paulatina y gradualmente a lo largo del tiempo, a lo largo de los vínculos, y que nuestra mente no está solo adentro de nuestro cuerpo, adentro de nuestro cerebro, como pretenden las neurociencias, sino que se llevan a cabo en la cultura, en esta dimensión que desde los griegos se llama, para especificar la condición humana, no solo somos bios, sino somos zoon, no solo somos carne, sino somos historia, somos novela familiar, luego novela de otro orden, y constituir ese misterio y ese enigma de qué ser sujetos en relación es algo nodal de nuestra. Yo no escuché las intervenciones iniciales. Voy a interrumpir este planteo y le pido a los que me sucedan que tengo dificultades para seguir, que abren lentamente y escuchar a Gisela y a Bernardo antes de proseguir mi intervención. Gracias. Obrigada, Adelante, Marcelo. Gisela. Obrigada, Marcelo. Deixa eu apresentar só a Gisela primeiro e falar uma coisa que eu esqueci, que no canto inferior da tela tem uma sigla QIA, Questions and Answers, e então se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, pode... No oigo nada. Sí, sí.
No canto inferior da tela tem um botãozinho que é Q e A. Para as pessoas que estão nos ouvindo, se quiserem fazer comentários e perguntas, podem fazer e eu vou anotar e depois, ao final, passo para vocês poderem responder as questões. Me escuta? Sim? Muchas gracias. Ok. Então, a Gisela é psiquiatra, psicanalista, membro filiado da Sociedade do Instituto Durval Marcondes e presidente da Associação dos Membros Filiados. Marcelo, a AMF é a Associação dos Membros Filiados, aqui de São Paulo. É o nome da nossa associação. Esse é o que quer dizer as siglas que você perguntou no início. Tá bem? Passo agora para a Gisela. Obrigada, Cibele. Bom, queria agradecer especialmente ao Marcelo e ao Bernardo por terem aceitado o convite para estarem conosco 2 vezes, porque aceitaram para que estivéssemos juntos em março, mas o encontro possível é esse de agora. E queria agradecer também a todos os presentes por estarem aqui com a gente, apesar da gente não se ver, o que é bastante estranho. É importante que estejamos juntos agora. Dia 13 de março seria a data que originalmente nos encontraríamos para esse colóquio. 26 de fevereiro foi registrado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, aqui em São Paulo. 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declara que estamos em meio a uma pandemia. Essas datas são importantes porque, nesse intervalo de tempo curto, eu passei de uma certeza, de certa forma maníaca, de que o simpósio de comemoração dos 50 anos da Associação dos Membros Filiados aconteceria, à dúvida se ele seria possível. Dúvida que foi levantada pelas conversas com os meus companheiros da diretoria e que possibilitou que, num telefonema, horas antes do seu embarque, eu e Marcelo decidíssemos, com pesar, cancelar sua vinda. Dúvida que preveniu que ele e outros colegas se expusessem a aviões e aeroportos e que estivéssemos todos aglomerados num anfiteatro durante 2 dias. Hoje, numa espécie de après-coup, sabemos que essa foi a melhor decisão. De lá para cá, todos sabemos o que aconteceu. Sabemos o que vivemos no coletivo, enquanto atravessamos a pandemia. Mas há o que cada um tem vivido em sua experiência particular da pandemia, do isolamento social e da crise política que atravessamos. Ainda não conhecemos todos os lutos que nos serão decorrentes do tempo atual. Por isso, parece-me um tanto pretensioso falarmos sobre o futuro da psicanálise, pois do futuro não se sabe, é sempre um talvez. Nesse ano, a AMF completa 50 anos. Quando nos propusemos a celebrar essa data, nos vimos debruçados sobre a história da associação, que acompanha a história da formação psicanalítica no Instituto Durval Marcondes desde 1970. Ao retomarmos o caminho percorrido por outros antes de nós, tanto pelos registros históricos, quanto por entrevistas a ex-presidentes da AMF, nossa memória viva, percebemos que essa história é a das inquietações dos membros filiados, em seus diferentes tempos. E este é o sentido da existência dessa associação. É nos momentos de crise que fica evidente a importância de estarmos reunidos. E neste momento, em que o distanciamento social se impôs entre nós, penso que o papel da AMF tem sido o de juntar o que estava separado. Aos 50 anos, podemos considerar que a AMF já alcançou certa maturidade e que há muito das lutas heróicas do passado
que hoje são fatos consumados. Houve um tempo em que não havia analistas de datas em número suficiente para nos atender. Houve um tempo em que não podíamos participar de reuniões científicas. Depois, podíamos participar, mas não tínhamos voz. Houve um tempo em que o analista de data tinha o papel de avaliador perante a instituição. Houve um tempo em que os analistas em formação eram infantilizados, tratados como alunos nos bancos da escola. Ainda há muito que poderia ser listado entre as conquistas que os membros filiados já tiveram até aqui. Somos uma instituição viva, em constante mudança, e talvez a história possa nos servir para nos dar o tom do nosso porvir. Mahler nos propõe que a tradição não é o culto às cinzas, mas a preservação do fogo. Se paramos no tempo, satisfeitos com as conquistas de outrora, a chama se apaga. Que não vivamos o presente de forma ingênua e sem o apreciarmos, pois ele há de se tornar passado, história. Ao considerarmos nossas inquietações dos dias de hoje, coloco aqui algumas que me ocorrem. Nossa formação possibilita que cada analista desenvolva nome próprio e fale por si, em vez de tornar-se réplica de outros que o antecederam? O grupo de membros filiados é representativo da sociedade em que vivemos? Por que a formação psicanalítica segue sendo cara e para poucos? A formação nos põe em contato com a realidade da clínica contemporânea? O modelo clássico de atendimento é factível atualmente? Como nos posicionamos, como analistas, no cenário sociopolítico atual? Estamos interpretando sob bombardeio? Fábio Herrmann, na comemoração de 25 anos da AMF, disse num depoimento que esta é uma reflexão histórica. A história tem suas características. Ela nunca deixa de acontecer. A história, como curso, vai correndo e nós participamos dela com uma cegueira necessária. Isso que fazemos agora já é história. E, no entanto, a nossa consciência nunca é histórica no momento em que a estamos vivendo. Possivelmente, o nosso período da história será marcado pelo ano em que a clínica e a formação migraram de um modelo clássico para o mundo virtual. Estamos vivendo a crise. Não é possível saber quais repercussões ela trará para o futuro da psicanálise. No entanto, passados mais de 100 dias em que analistas do Brasil e de todo o mundo migraram suas clínicas inteira ou majoritariamente para atendimentos à distância, podemos observar que as análises são possíveis. E à medida em que dispomos do enquadro interno do analista, da escuta e da disponibilidade da dupla, elas acontecem. A partir da experiência atual, qual seria a nossa contribuição para o futuro da psicanálise? Aliás, podemos construir um futuro? Freud, em O Futuro de uma Ilusão, nos alerta sobre as dificuldades em respondermos à questão sobre o destino de uma cultura. Quanto menos se sabe do passado e do presente, mais incerto é o nosso juízo acerca do futuro. No entanto, conhecer a história não nos garante previsibilidade. As criações humanas são facilmente destruídas, e a ciência e a técnica, responsáveis por sua existência, também podem ser utilizadas para sua aniquilação. Diante das incertezas que o futuro nos impõe, eu proponho que façamos aqui um exercício de imaginar como será a psicanálise dentro de algumas décadas, numa narrativa ficcional que apresento a seguir. É o ano de 2084. A psicanálise sobrevive. Ainda há psicanalistas. Digamos que o ofício tenha sido regulamentado por instâncias superiores. E que, para exercer a psicanálise, todos tenham que passar por uma prova, em que o candidato está diante de um paciente robô
que lhe apresenta uma situação. E, a partir dela, deve formular uma interpretação correta. Essa é a única maneira de se obter a licença para exercer a psicanálise. Antes de passar por essa avaliação, o candidato é formatado por um curso em que estuda conceitos psicanalíticos como complexo de Édipo, identificação projetiva, neurose, psicose, perversões, entre outros. Depois, ele precisa elaborar interpretações próprias, padronizadas, das quais se utilizará em seu cotidiano profissional. Em caso de reprovação no teste, a formatação deve ser reiniciada. Essa norma fora implantada anos antes, como forma de proteger os psicanalistas, depois de um grande grupo de pessoas os terem processado ao não obterem o resultado esperado de seus tratamentos, levando a grandes prejuízos financeiros que fizeram muitos analistas desistirem da prática. A partir de então, passou a ser obrigatório que todas as clínicas psicanalíticas contratassem um seguro de proteção profissional. Os contratos com os seguradores incluem que as sessões sejam gravadas e acompanhadas por fiscais, que salvaguardam o resultado do tratamento e a possibilidade de que aconteça qualquer tipo de assédio. Como houve uma falência dos meios de transporte nos centros urbanos, as sessões não mais acontecem presencialmente, mas através de uma tela, em que o analista vê o paciente, mas o paciente não o vê, numa tentativa de replicar o setting com o divã. A frequência das sessões não é fixa. O analisando pode solicitar ao analista várias sessões ao dia, chamando-o por meio desta tela, sempre que lhe for conveniente. Isto foi instituído para que os tratamentos sejam mais rápidos e eficazes. Caso o analista esteja indisponível ao ser convocado, o analisando pode solicitar sua substituição às instâncias superiores. Aboliu-se a associação livre. Por meio da autocensura, os pacientes não se dão mais ao trabalho de pensar, pois pensar é proibido. É o pior crime que se pode cometer. Então, quando um pensamento do tipo devaneio ou sonho lhes vem à cabeça, eles imediatamente os colocam ao analista, que é o único autorizado a pensar, pois para isso ele foi treinado. Quando um analista recebe um pensamento incômodo de seu paciente, que pode chegar como imagem, vídeo ou palavras abreviadas, ele deve responder rapidamente por uma interpretação padrão. São bem-vindas interpretações enviadas por mensagens instantâneas, também abreviadas. Com interpretações padronizadas e calibradas, consideradas certas ou erradas, a psicanálise passa a ser mensurável por meio de estudos quantitativos e, portanto, comparável a tratamentos com drogas psicoativas e psicoterapias que já se encontravam disponíveis em manuais desde o século XX. Seus resultados parecem promissores, e há um grande incentivo da indústria da educação para ampliarem-se cursos de psicanálise em regiões remotas do mundo. Todos eles feitos também a partir de telas de contato entre curas e candidatos. Curas são os sacerdotes responsáveis pela disseminação da prática e do método psicanalítico. Eles são acreditados pelas instâncias superiores como os detentores da verdadeira psicanálise, e apenas eles podem transmiti-la. Uma interpretação psicanalítica proferida por um cura é considerada padrão ouro e é registrada em um grande banco de dados de interpretações que vem sendo construído desde as primeiras décadas dos anos 2000. Já estão em estudos robôs psicanalistas, capazes de captar as emoções de seus pacientes com mais fidedignidade do que analistas humanos. E a partir da combinação de emoções e fala de paciente, proferir interpretações padrão ouro com grande eficácia. Desta forma, cada indivíduo pode ter seu analista em casa,
ou mesmo acoplado a seu smartphone, e fazer análise quando bem entender, na hora que quiser, com elevados graus de eficácia e resolutividade. Eu mesma sinto um incômodo ao terminar o relato desse conto do absurdo. O cenário que eu lhes apresento é uma provocação para que pensemos como aquilo que é atual está implicado com a ideia de um futuro possível. Nessa distopia, a psicanálise morreu e houve uma apropriação da palavra para nomear uma outra coisa. Como supostamente houve um salto de 2020 a 2084, não sabemos bem como as coisas desandaram nessa ficção. Mas podemos identificar elementos da nossa realidade atual aqui colocados. Não é novidade para nós nos depararmos com pacientes que atuam em vez de pensar, ou que nos trazem elementos como vídeos ou imagens para expressar como se sentem. Muitos de nós substituíram os telefones fixos do consultório por smartphones e nos comunicamos com nossos pacientes por meio de mensagens de texto. Além disso, temos muito refletido e cuidado para que a formação psicanalítica não se torne uma formatação. No cenário atual, nossas análises e supervisões passaram a acontecer quase exclusivamente através de uma tela que nos conecta a nossos pacientes e analistas. Não é de hoje que temos pensado a respeito de análise ou supervisões a longa distância por videochamadas. Muitos de nós têm experiências anteriores no atendimento de pacientes à distância por demandas particulares do analisando ou da dupla. Agora, o que temos vivido é uma imposição da realidade ao setting analítico, que está além das demandas da dupla. Todos estamos submetidos a uma situação traumática que nos afeta em diferentes âmbitos. Mas se nós, analistas, estamos também submetidos ao medo, ao risco, às incertezas, como podemos manter nossa presença viva, disponível e com atenção flutuante durante as sessões? Há que se considerar que uma sessão de análise online não é igual a estarmos juntos, analista e analisando, num consultório. Ao pensarmos a questão da corporeidade, entendida como a presença do corpo do analista como parte do setting, que nos permite que utilizemos de todos os sentidos para captarmos o que se passa na contratransferência, particularmente o que não pode ser colocado em palavras, ela não deixa de estar presente, mas está de uma outra forma, que exige a nossa adaptação, já que não contamos com todos os sentidos de que dispomos quando estamos fisicamente na presença do outro. O cansaço relatado por muitos de nós ao final de um longo dia de atendimentos pelo computador ou telefone, particularmente no início da pandemia, mostra o quanto o modelo divã-poltrona é confortável aos analistas. Quando não podemos dispor dessa moldura, fica evidente que a parte do setting que carregamos conosco ao sairmos do consultório é um enquadre que internalizamos durante a nossa própria análise e a formação psicanalítica. A capacidade que desenvolvemos de entender as entrelinhas e escutar o que há de simbólico em palavras da pandemia, como quarentena, isolamento social, infecção, novo normal, saída gradual. Palavras que são notícia de jornal, mas que são também metáforas da vida online e offline. Este é o enquadro interno que preserva o nosso trabalho. Mas se estamos nós submetidos aos mesmos riscos da pandemia e da crise social e econômica que dela decorre, não corremos o risco de escutar essas palavras em seu sentido literal? Por outro lado, ao escutarmos os relatos da pandemia de cada um, como exclusivamente referentes ao seu mundo interno, não estaríamos desconectados da realidade?
Talvez este fosse o equivalente a interpretar sob bombardeio em tempos de guerras. Se estamos identificados com as dores de nossos analisandos, a ponto de podermos sentir na pele as questões que eles nos trazem, porque nós mesmos vivemos situações semelhantes, este é um bom momento para utilizarmos a identificação como ferramenta de trabalho e não como entrave da situação analítica. A possibilidade de identificação é uma capacidade que pode ampliar nossa escuta, em vez de limitá-la. Pois há aquilo com que nos identificamos e há também o que chamei anteriormente de pandemia de cada um. Penso que manter a atenção flutuante nesse momento é escutar esses dois registros. Então, se mesmo vivendo uma realidade distópica, percebemos que o nosso trabalho tem sido possível, onde estaria o ponto de inflexão em que a psicanálise estaria ameaçada? Justamente quando nos vemos cerceados, impedidos de pensar. É o ataque ao pensamento que ameaça a existência desse ofício. É nos vermos diante de instâncias superiores que possam nos controlar. Sejam essas projeções das próprias instituições psicanalíticas ou de políticas autoritárias. Em ambos os casos, corremos o risco de cairmos numa dinâmica paranoica, em que nos tornamos nossos próprios algozes, quando acreditamos que o perigo vem exclusivamente de fora e não de dentro. Há ainda o risco de que a psicanálise se torne dogmática, ou que nós assim a tornemos, ao equipararmos os analistas mais experientes aos sacerdotes, detentores da verdadeira psicanálise. A ciência, quando se perverte em doutrina, aniquila-se. Ao assumir características religiosas, como a sacralidade, a rigidez e a intolerância, ela torna-se proibitiva do pensar e converte-se em ilusão, quando deixamos de considerar seus laços com a realidade. Nosso aparelho psíquico foi desenvolvido justamente para indagar o mundo exterior. E, portanto, ele próprio é parte do mundo que investigamos, admitindo muito bem tal investigação. No entanto, ele está submetido à ilusão da realização de um dos desejos mais prementes da humanidade, o da resolução da nossa condição de desamparo, tarefa da cultura e das religiões, mas que também se estende à psicanálise, quando essa assume status de crença e não pode ser questionada. Desde os primeiros tempos da psicanálise, Freud manteve seu olhar para além da clínica, ocupando-se da cultura, dos fenômenos de massa, das artes, de tudo aquilo que dizia respeito ao humano e ao seu tempo. De lá para cá, temos uma ciência que mergulhou profundamente na clínica, enquanto estreitou seu horizonte de vocação. Na contemporaneidade, a ideia de uma clínica extensa, que olha também para fora do consultório, é um acontecimento para o qual precisamos estar preparados. Ao nos voltarmos à sociedade, à cultura e à literatura, opera-se uma ruptura de campo epistemológico daquilo que se entende por ciência. É preciso notar que a clínica extensa não vem da falta de pacientes, mas da quebra da doutrina reificada, a clínica padrão, pelo acúmulo de pequenas e lentas alterações da realidade social, da psicopatologia e do próprio movimento psicanalítico. Se não acompanhamos esses movimentos, perdemos nós e perde a psicanálise. Perdemos à medida que, se não vivemos em nosso tempo e espaço, vemos nossa possibilidade de escuta reduzida àquilo que já conhecemos. Perde a psicanálise, pois a ciência que se vê repetidamente recriando suas próprias teorias tende à endogamia e à infertilidade, e assim ela sucumbe. Para ousar conhecer a realidade do universo em que estamos, é preciso coragem, pois ele pode não ser prazeroso. Possivelmente não será, à medida que o encontro com o novo cria incômodo, mal-estar. Mas como podemos tornar proveitoso esse mau negócio? O conhecimento parece ter a capacidade de sobreviver quando muda de direção e reaparece em lugares inesperados.
É justamente o mal-estar que nos move em sua busca, tornando o mau negócio proveitoso quando não nos limita a possibilidade de pensar. A psicanálise morre quando morre o pensamento. Se nos vemos ameaçados por ataques ao pensamento, penso que o fato de estarmos reunidos hoje como grupo para pensar o futuro da psicanálise torna esse encontro um lugar de resistência. Se pudermos acolher a diversidade de pensamentos, de autores que nos influenciam e de experiências, e sair daqui tendo levantado mais perguntas do que respostas, eu penso que seremos bem-sucedidos. Obrigada, Gisela. Marcelo, você pôde escutar melhor agora? Ele está sem o microfone ligado. Sim. Bernardo, quando você for falar, tenta falar pertinho para ver se ele escuta melhor, porque o texto da Gisela, ele até tinha para acompanhar. Deixa eu te apresentar primeiro. Então, Bernardo Tanis, psicólogo, psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise e presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Passo para você a palavra, Bernardo. Muito obrigado, Cibele. Olha, em primeiro lugar, quero agradecer o convite da AMF para participar deste evento e também pelo convívio produtivo ao longo destes 4 anos, né, em que ocupei, né, que venho ocupando o cargo da presidência da Sociedade Brasileira de Psicanálise, que logo mais, né, daqui a uns poucos meses, se encerra. Também quero lhes dizer que eu estou muito feliz com este encontro, de estar ao lado do Marcelo, que é uma figura e uma pessoa muito querida e uma das grandes lideranças da psicanálise na América Latina. É um prazer enorme estar aqui com ele, também com a Gisele e você, Cibele, e no fundo é a percepção e a minha perspectiva de que o futuro da psicanálise só poderá ser construído, né, numa trama em que as diferentes gerações possam trabalhar e construir juntos, né? Eu escrevi num primeiro texto que é, de alguma forma, entre as rugas e as cicatrizes da experiência e da maturidade, com as percepções, o vigor e as contribuições e os sonhos das novas gerações. Se nós não fizermos isto conjuntamente, né? Não só como a Gisela falou, a psicanálise morre por falta de pensamento, a psicanálise pode morrer por falta de vínculos e de afeto e de trabalho conjunto entre todos nós. Só para tentar começar uma coisa de diálogo, embora vou falar de algumas ideias que eu tinha pensado, mas me parece que o Marcelo nos traz uma coisa muito viva e muito afetiva do campo da motivação que leva a todos nós, e cada um de um modo singular, a se inquietar pelos enigmas do mundo, enigmas do universo, enigmas do sofrimento, da constituição subjetiva, né? Por outro lado, a Gisela nos traz um pouco a ideia do que pode, né, obturar os processos de busca, né? A Gisela enfatizou muito a vontade, né, de uma psicanálise viva, de espaços criativos, de espaços que possam não tolir, né, essa motivação inicial, que até poderíamos chamar essa motivação quase que infantil, tema do Congresso do Vancouver, né, onde não é um lugar só dos traumas da infância, mas é um lugar da vivacidade, do pulsional, da criatividade. E como nós podemos, nas nossas instituições e no nosso trabalho, e no mundo em que vivemos, apesar de todas as fantasias distópicas, continuar trabalhando para que essa força viva e criativa continue agindo. Eu acho que essa é uma tarefa coletiva, né? Perguntaram
em uma entrevista a Elisabeth Roudinesco, né, a conhecida historiadora e psicanalista de psicanálise, alguém queria convidá-la para uma entrevista sobre o futuro da psicanálise. E essa pessoa pensou, o entrevistador pensou, e disse assim: quem melhor que um especialista no passado para falar do futuro? Achei interessante essa ideia, né? E talvez tenha a ver com essa questão das gerações, com a questão da história e do que nós aprendemos com a história. Mas, como a Gisela falou, estamos vivendo um tempo onde está, e o Marcelo também apontou, estamos confinados e vivemos uma espécie de suspensão do tempo. Essa suspensão do tempo, recentemente sobre isso, li uma pequena crônica que talvez muitos de vocês leram, né, do Julian Fuchs. Julian Fuchs é um jovem escritor brasileiro. Ele escreveu uma crônica que chama No Tempo da Morte, a Morte do Tempo. Esse momento de ficção necessária, né, onde a ficção nos ajuda, de alguma forma, a suportar o mal-estar da situação que estamos vivendo, vou ler apenas um paragrafinho do que ele escreveu nessa crônica. Ele diz assim: senti que aquele instante se desgarrava do anterior e do seguinte, eternizava-se em sua insignificância e ganhava peso. O que se produzia era um inchaço do presente, como se seu vulto engordasse tanto que ocultasse o passado e bloqueasse a vista do futuro inteiro. Essa imagem forte, né, dessa hipertrofia do presente que estamos vivendo, né, gerou em mim a vontade e uma fantasia, né, quase que de um movimento incontrolável de querer furar, né, de querer penetrar essa espécie de monstro omnipotente, né, do presente, né, que nos impede de ter uma perspectiva temporal, uma perspectiva do passado e talvez uma perspectiva de poder imaginar um futuro. E eu penso que para olharmos e conversarmos, dialogarmos sobre o futuro da psicanálise, temos que ter essa perspectiva transgeracional, uma perspectiva que nos ajude a transitar pelos diferentes tempos. E por que essa perspectiva de transitar pelos diferentes tempos? Porque penso que nos dias de hoje, a história e as narrativas, como já apontava Walter Benjamin, estão sendo muito maltratadas, né? Ou seja, o imediatismo, a urgência, a voracidade do presente, né, nos leva, de alguma forma, a condenar a história e as narrativas, né, a uma espécie de depósito que, vez ou outra, vai sendo revisitado, mas não a descobrir que há na história um potencial heurístico e transformador do presente. Então, me parece que isto pode nos ajudar a entender a história motivacional de cada um de nós nesse movimento de tornar-se analista, mas também pode ajudar a entender os erros e os acertos das nossas instituições, dos caminhos que percorremos, do diálogo com a comunidade, de que modo nós nos situamos, né, no mundo em que vivemos e que modo os psicanalistas se situaram em diferentes contextos históricos e sociais. Né? Porque nós estamos sendo chamados e convocados, neste momento, a situar-nos, né, como psicanalistas nesse momento. Um momento que talvez nós não estemos com tanto glamour e tanta importância como tivemos em outras épocas da psicanálise. Né? Vivemos muitas vezes de glórias passadas, né, do potencial revolucionário e transformador da psicanálise no século XX, mas será que hoje, né, hoje ainda somos aquilo que fomos nesse sentido? É uma pergunta que temos que nos fazer.
eu não quero fazer um discurso longo, mas pensar o futuro da psicanálise, para mim, convoca, vamos dizer, 3 eixos principais que não dá para separá-los, né? O eixo, como Freud dizia, da clínica, da teoria da psique, da pesquisa, mas também um outro eixo que é fundamental e que talvez a Gisela destacou muito, é o eixo das nossas instituições psicanalíticas, a formação de analistas, né? Tanto na IPA como fora da IPA, né? Ou seja, nós esquecemos que existe um mundo fora da IPA, né? E esse talvez foi um dos grandes erros das nossas instituições psicanalíticas. E ao lado desse, um terceiro eixo, né? Que é o mundo mutante, né? E de grandes transformações que estamos vivendo, né? Que também a Gisela destacou e o Marcelo também apontaram isso. Né? Então, muitas coisas mudaram. Mudou o lugar do analista, né? Mudou a relação dos analistas didatas ou formadores com os membros filiados ou analistas em formação. Mudou muita coisa em relação a uma psicanálise que tinha uma vocação mais interpretativa frente às narrativas neuróticas, para uma psicanálise que tem que trabalhar nas fronteiras do trauma, do não simbolizado. E tudo isso nos convoca a lugares muito diferentes que temos que ocupar e nos traz desafios éticos, né? Renovados, eu diria. Esta questão, vamos dizer, e essas transformações também apontam, e aqui quero tomar uma questão que o Marcelo trouxe, dialogar um pouco com ele nesse sentido, o que motivava aqueles que queriam, de alguma forma, inteligir, né, os caminhos à constituição subjetiva, os enigmas da humanidade, os enigmas do mal-estar. Se a gente pensar, hoje, muitos dos que procuram os institutos, muitos dos que procuram formações analíticas em múltiplas instituições que tem por o mundo lá fora, né? São jovens psicólogos que procuram uma profissão. Não procuram tanto indagações mais profundas sobre a natureza do humano. Poderão encontrá-las, né? No decorrer do processo formativo. Elas poderão ser despertadas, né? Mas o mundo tem vivido um processo muito intenso e muito forte de um achatamento, né? E é nesse sentido, a Roudinesco fala muito disso. Esse lugar que na psicanálise ocupou na França, por exemplo, né? Do diálogo com a intelectualidade, com diferentes setores, né? Esse diálogo hoje se encontra bastante truncado, né? E há uma busca cada vez mais forte, né? Por justamente uma certa profissionalização, né? Em contraste com uma dimensão mais artesanal e mais transformativa da psicanálise. Esse é um desafio. Diógenes, acho que tem uma coisa aí de umas vozes entrando. Então, eu acho que essas transformações, que numa época se falavam, né, dos dois lados do Canal da Mancha, entre uma psicanálise mais de vocação empírica inglesa e uma psicanálise mais intelectualizada na França, né, talvez são alguns aspectos de um passado, né, que ainda exerce uma certa sombra sobre o presente, mas os desafios do presente são novos e talvez nós ficamos ainda presos, né, a desafios antigos da psicanálise. Isso nos traz justamente para o processo de formação e para as instituições. O que os jovens estão buscando? Os jovens estão buscando processos formativos de 15, 20 anos que não se acabam nunca e são intermináveis. Sabemos que a formação psicanalítica é interminável, mas os jovens têm demandas,
de poder entrar no mercado, poder trabalhar, poder se envolver com a sua clínica, com o seu trabalho. Como nós criamos condições para trabalhar estas coisas dentro do próprio processo de formação e não criar uma formação idealizada, talvez, né? Como podemos que a nossa formação dialogue com o nosso tempo, né? A Gisela falou das mudanças que foram acontecendo, mas talvez tem muitas por acontecer, né? Ao longo desses últimos anos, né, a gente viu ampliar, não só na sociedade de São Paulo, mas em muitas sociedades, o trabalho com o psicanalítico na comunidade. Trabalho intenso de parcerias, de convênios, trabalhos que recuperam uma questão extremamente interessante e muitas vezes ofuscada, né, do que foram as clínicas públicas da psicanálise nos anos de 1918 a 1938, a época no período entre guerras, né? Recentemente saiu um livro que recomendo muito a todos, um livro da Anne Danton, que ganhou o prêmio Goethe e que fala sobre essas clínicas. E algo que existia no início da psicanálise com muito vigor e com muita força, né? E que o Freud fala disso também no Futuro da Psicanálise, no texto dele de 18, né? Quando ele fala da necessidade de pensar no trabalho psicanalítico que de algum modo possa atingir maiores camadas da população. E isso muitas vezes é visto como uma psicanálise menor. Recentemente, li um livro que o Marcelo Viñar prefaciou, de um colega e amigo nosso, do Mariano Orenstein, que foi editor da revista Caliban, e ele fala tem um texto lá, o livro chama Psicanálise em Língua Menor, e se refere, né, à psicanálise, ao contraste entre a psicanálise e as línguas europeias e a psicanálise na América Latina. Concordo com o Marcelo quando escreve sobre esse livro que está muito longe de ser um livro em língua menor. É um livro que resgata, né, o potencial, vamos dizer, antropofágico da nossa psicanálise, né, latino-americana. É um livro que resgata algo que muitas vezes o Leopoldo Nozek falou aqui sobre as raízes da psicanálise em São Paulo, no sua vinculação com o modernismo. Então, as possibilidades de pensar a psicanálise conjuntamente e de criar um futuro que contemple estas questões e que estas questões possam fazer parte da formação dos novos analistas, me parece que é algo que pode fazer esse trabalho artesanal de um patchwork, de um tecido coletivo entre as diferentes gerações de analistas. Eu acho que isso é alguma coisa fundamental e que nos leva para o terceiro ponto, né? Eu falei da psicanálise como teoria e clínica, dentro de pesquisas, instituições, e o mundo em que vivemos. Um mundo onde as transformações são muito grandes, onde talvez a minha geração, gerações de analistas um pouco mais velhas, como a do Marcelo, talvez tenhamos um alcance limitado para compreender essas transformações e talvez nós não vamos viver os próximos 20, 30, 40 anos, mas os mais jovens sim. E talvez vocês possam ajudar a pensar essa psicanálise num mundo de algoritmos, num mundo, mas não só desde a perspectiva, como a Gisela nos trouxe, desde a perspectiva das distopias das quais estamos tanto falando, mas desde a perspectiva da matéria viva da psicanálise, né? Né? O outro lado, né? Que você insistiu muito, né? Essa matéria viva que está presente não só nos psicanalistas, como se nós fôssemos ser os reservatórios, vamos dizer assim, da subjetividade neste mundo, mas encontrar nas manifestações atuais o campo de subjetividade que está presente e que talvez nós não consigamos ver. Ou seja, nós não podemos ficar melancólicos ou saudosistas de outros tempos.
temos que olhar para este tempo e ver o que nós conseguimos escutar. Assim como Freud escutou as histéricas e abriu um espaço para uma escuta nova, né? Cabe a nós e cabe aos jovens analistas também abrir novas possibilidades de escuta. E os nossos institutos têm que estar abertos a estas novas possibilidades de escuta, né? Por isso, eu concordo com uma questão que ela trouxe sobre a tradição, né? A tradição nunca pode ser, e seria muito triste se ele fosse isso, né? Um endeusamento do passado, né? Uma tradição, como você usou a palavra, os curas, garantidores da verdade e de uma sabedoria eterna a ser preservada, né? A tradição tem que ser a possibilidade de encontrar a força viva num processo transformador de um legado que nos foi dado, que nós herdamos e que temos que levá-lo para frente. E como Goethe falou, e Freud citando Goethe, cada geração tem que se apropriar desse legado e transformá-lo conforme as demandas do seu tempo. Temos muito trabalho pela frente. Um grande abraço a todos. Obrigada, Bernardo. Eu estava ouvindo vocês três falarem e eu fiquei pensando que o Marcelo começou falando, não é, do que fez você escolher a psicanálise como ofício, Marcelo, desde a sua adolescência, né? E aí, quando nós pensamos nesse evento, o ano passado ainda, nós tínhamos pensado em conversar sobre o futuro da psicanálise num eixo do tempo passado, presente e futuro, né? E a conversa de vocês três traz, de uma maneira bem potente, esse diálogo, né? Entre os nossos vínculos com o passado, como você falou, Bernardo, entre as rugas e as cicatrizes, né? E os sonhos né? De quem está em formação nesse momento. Então, acho que a fala de vocês três traz essa potência dessa conversa, né? E eu fico pensando no papel da MF para incentivar que aconteçam esses diálogos e que isso esteja mais impregnado na nossa formação, né? Essas discussões, né? Que não são para o futuro, mas que são agora, desse momento, né? E uma outra parte que eu queria fazer, que eu fiquei pensando, né, enquanto a gente conversava até sobre esse evento de hoje, é do vigor da psicanálise no final, nesse momento de pandemia, porque rapidamente todos nós mudamos os settings, né? Todos nós continuamos podendo atender as pessoas que estavam com nós, né? Receber, inclusive, pacientes novos, né? E poder escutar e conversar com as pessoas nesse momento de tanto sofrimento, de tanta inquietação. Além disso, acho que a sociedade brasileira acho que teve um papel enorme ali nesse trabalho comunitário, onde se abriu para atender as pessoas da comunidade de uma maneira bastante intensa e interessante, né? Eu acho que vale a pena a gente poder pontuar essa força que apareceu aqui nesse momento de pandemia. Não sei se vocês concordam comigo, mas é uma questão que eu tenho pensado. E acho que eu coloco essa como a minha primeira questão aqui para vocês e gostaria de abrir o diálogo entre vocês três antes de passar para algumas questões que chegaram aqui da plateia. Pode falar, Marcelo. Bueno, primero que nada quiero pedir disculpas por la pobreza de mi contribución. No sé qué problema hay con la audición, si está en mi máquina o en el proceso, pero me ha sido muy difícil seguir la continuidad del diálogo y eso me perturbó bastante. En todo caso, yo pienso que el futuro del psicoanálisis está en gente como Gisela y como Cibele, como fuimos nosotros también cuando comenzamos, que el psicoanálisis es un quehacer, es un oficio que tiene que reinventarse en cada geografía, en cada espacio epocal y temporal diferente, que Freud no descubrió algo que preexistía, sino que creó otra manera original de concebir la realidad,
allí donde la razón no llega, donde el saber discursivo, en la cumbre del iluminismo del siglo de las luces, de la confianza en la razón, como salvación del mundo, Freud descubre un quehacer que focaliza los bordes de la razón, allí donde la razón discursiva no llega, donde el sujeto se presenta en su condición contradictoria, en su condición conflictual, allí donde la razón bordea los abismos del espanto, como ocurre en la guerra, como ocurre en las pandemias, como ocurre en la tortura, como ocurre allí donde la negociación donde la opacidad del interlocutor es lo central de la preocupación. Entonces, al revés de los comunicadores que publicitan el yo sé quién soy y sé quién puedo ser, nosotros interrogamos el borde allí donde un abismo se abre, en el lapsus, en el sueño y en otros productos enigmáticos. Entonces, además yo estaba leyendo a Eduardo Chillida, el escultor vasco, que decía que el concepto de estabilidad es un concepto antinatural, porque nada en la vida es estable, sino que lo propio de la vida es el cambio y la inestabilidad. Y somos nosotros los psicoanalistas que los momentos de mayor progreso, los momentos de mayor auge que el discurso psicoanalítico abrió una nueva perspectiva en la percepción de la colectividad humana, no son los momentos de opulencia, sino son los momentos de precariedad, como los que habitan el mundo de hoy, que es un mundo que sueña futuros apocalípticos, futuros abismales, futuros de opacidad. Entonces, nosotros somos un quehacer y una disciplina que no privilegia lo transparente, lo lúcido, sino que es la fractura del discurso, es la opacidad del otro, la opacidad del prójimo, la opacidad del extranjero, el por qué amamos, el por qué odiamos, siempre en movimiento. ¿Cuáles son las alteridades a legitimar? ¿Cuáles son las alteridades a combatir? Cuando desde la infancia gente como Bernardo y yo en una época, y como Gisela o Cibele, y lo siento, el fin del psicoanálisis, su anacronismo, ha sido siempre denunciado, y la muerte del psicoanálisis ha sido anunciado en muchos obituarios. Yo creo que al revés, en la irracionalidad del mundo actual, el psicoanálisis es más imprescindible que nunca, justamente porque es el que propone no de entender lo que es racional, lo que se puede construir como una casa con un modelo definitivo, sino justamente que está abierto a lo imprevisto, que está abierto a lo traumático, que está abierto a lo abismal, a las fronteras de la razón con la irracionalidad. El desplazamiento actual, en el texto que leí de Gisela, porque ahora no lo escuché, pero ella tuvo a bien enviármelo ayer, decía que el sujeto de la posmodernidad es un sujeto que prefiere actuar sus impulsos en lugar de pensarlos. El Principito de Saint-Exupéry dice: no saben dónde van, pero van apurados, van ligero. En un mundo donde el equilibrio entre los momentos transitivos y los momentos reflexivos, estamos siempre apremiados por el tiempo, por un tiempo de cambio. Hay un declive de los discursos normativos
tenemos que inventar, cada sujeto debe hacerlo en cada cultura, no un mundo estable que se ofrezca para adherir a ciertos valores y contradecir otros, sino estamos en un caos del vale todo. La sexualidad ha sido siempre el espacio de intimidad más notorio del psicoanálisis, y pasamos en pocas décadas de una demonización de la vida sexual y de la vida erótica a un vale todo donde el LBQ y todas las demás, y el plus para las sexualidades que vendrán. Entonces, el sujeto no solo tiene que inventar sus respuestas a los valores a los que adherir y los valores que contradecir, sino que tiene que reinventar los códigos de lo legítimo, de lo transgresor, las fronteras, de lo que Blecher llamaba los garantes metasociales. Definir hoy lo que es democracia, definir hoy lo que es Estado, definir hoy lo que es justicia, definir lo que es equidad distributiva, en la modernidad líquida, son categorías ordenadoras del pensamiento que están flaqueando. Entonces, el psicoanálisis va a sobrevivir mientras haya gente como nosotros, una minoría lo suficientemente chiflada, lo suficientemente loca, como para no pensar en el progreso civilizatorio, sino justamente allí donde el proceso de cambio civilizatorio nos lleva a los abismos, nos lleva a la contradicción, nos lleva a la no capacidad. Entonces, si un mensaje quiero decir es que lo que yo traía como contribución esencial de hoy, después de haber pensado mucho en la propuesta, no eran los cambios en la teoría, no eran los cambios entre el discurso neurótico y los temas del borderline y la personalidad difusa, donde el sujeto actúa en lugar de pensar, donde el sujeto no maneja el conflicto, sino mantiene un monólogo adictivo que no busca la interlocución, sino busca la autosuficiencia. Y el inconsciente escindido brota a través de adicciones diversas, la adicción por el acto, por los discursos extremos, o por desaparecer de sí mismo, los índices de suicidio que suben. Justamente nuestra vocación y nuestra especificidad es reparar, localizar y apuntar a la vertiente fallante, a la vertiente no lograda de lo que por otro lado es un cambio de la humanidad. Ninguna especie como la nuestra hace que cada generación traiga su originalidad. Las tortugas son tortugas desde hace miles de años, las vacas siguen siendo las mismas durante miles de años, incluso los primates, que son nuestros vecinos más cercanos, siguen repitiendo en la sucesión de generaciones, mientras que desde la modernidad la aceleración de los cambios civilizatorios hace que cada generación traiga su promesa de originalidad. Entonces yo le pediría a Gisela y a Sibel y a todos los que nos han visitado en este diálogo que no copien a los célebres, sino que se reinventen a sí mismos. El psicoanálisis es, como el amor, es una experiencia, y como el odio, por supuesto, cuando digo amor, lo digo en la doble faz de que, como aprendemos con el complejo de Edipo, la vocación libidinal y la tanática destructiva
se acompañan como la sombra al cuerpo, no tomar modelos ya preestablecidos, sino reinventarse. El psicoanálisis es un quehacer que si tiene una virtud es dentro de su aparente monotonía de estar con el traste puesto en un sillón durante muchas horas del día, alerta para entender de vez en cuando. Willy Baranger decía que si en una sesión entendíamos el 5% de lo que acontecía, podíamos celebrarlo como una victoria, el 5% entendiendo. Entonces, el trabajar con lo desconocido del perfil humano, no con el airado y jactancioso yo sé quién soy y sé quién puedo ser, sino justamente allí donde nuestra identidad y coherencia se fractura. Mientras haya gente que se pregunte, dice, Chillida decía que nadie hace más por la cultura que aquel que no sabe que quiere saber. Entonces el querer saber y apuntar ahí a lo desconocido me parece que es la gran apertura de Freud en el siglo XX que se proyecta a este siglo XXI. Yo, que ya estoy viejo y por colgar los guantes, contemplo a gente curiosa como Giselle y como Sibel, como sucesores dignos de este oficio imposible como el de gobernar y el de educar. Muchas gracias por la convocatoria y espero que la próxima sea con un abrazo carnal. Estamos hechos no solo de carne como los animales, sino también de cuentos y melodías. Y yo lo que me deben es una buena callaza para festejar este encuentro de fin de semana. Un abrazo para todos. Sibeli, como... Marcelo, sim. Acho que Bernardo e Gisela, vocês podiam fazer as considerações finais, mas eu queria agradecer a sua fala, Marcelo, muito rica, muito rica. E as questões técnicas para nós não atrapalhou em nada, nós pudemos te ouvir muito bem, né? Pena que você não pôde nos ouvir tão bem, mas nós te ouvimos muito bem, foi muito rica. Mas, Bernardo e Gisela, acho que vocês podiam fazer as colocações de vocês. Sim. A gente teve muitas questões, vários elogios a falar de vocês três, mas depois eu encaminho para cada um de vocês por e-mail, tá bem? Tá ótimo. Bernardo, quer falar primeiro? Quer que eu... Posso falar. Mas, eu queria retomar a partir de algumas coisas tocantes que o Marcelo falou, né? Instigado também pelo conjunto das nossas conversas, uma questão que me parece que é central e que está numa das perguntas que chegaram, né, sobre como trabalhamos hoje frente às demandas e às sessões, número de sessões, né? A Luciana Sadi mandou uma pergunta e tudo. E me parece que ainda, como uma coisa que eu tinha apontado, nós continuamos presos a uma ideia do ouro puro e o cobre da psicanálise, né? Alguma coisa que teve um certo sentido na época, quando Freud falou, né? Mas que a meu ver, é uma grande falácia, né? E isso nos deixa presos, nos confina. Eu acho que de um modo, como profissionais, pior que o próprio Covid. Eu acho que enrijece a nossa clínica, né? Enrijece o grande potencial que a psicanálise tem, né? Há muitos anos, eu pensei, até escrevi no texto escrito, né? Nós temos as joias que são de ouro e nós temos as bijuterias, né? As bijuterias enfeitam e deixam as pessoas muito bonitas, né? E as bijuterias não são coisas de se jogar fora, né? Uma conversa psicanalítica com um paciente num hospital geral, uma vez. Uma conversa psicanalítica com pacientes que estão, familiares e pacientes que estão com câncer.
o modelo de trabalho que foi criado pela DAC, né, de escuta aos profissionais de saúde mental, de 2 sessões, foi comovente. Eu estou falando com vocês e me arrepio do efeito que tiveram essas conversas com os trabalhadores de saúde mental. Quer dizer, é um potencial gigante. Mas para isto, talvez, como o Marcelo falou, nós que pertencemos a outra geração, tivemos experiências, tivemos treino, fizemos isto ao longo de anos. Por que não poder introduzir um pouco, alguns seminários nos institutos de formação, algum espaço para discutir isto? Não temos que abandonar a alta frequência. Não precisa abandonar a alta frequência quando ela é possível, quando ela for possível, quando os processos analíticos puderem se instaurar dessa forma. Mas a psicanálise tem muito mais a dar à comunidade como um todo, né? Seja nessas intervenções, seja no trabalhos com grupos, com famílias, com crianças de 0 a 3, com idosos, enfim, uma multiplicidade de tarefas às quais nós somos convocados, e tem uma expressão e talvez uma sensação muito forte que vivemos, que foi, o que aconteceu? Que todos os analistas, ou 95% dos analistas, passamos a atender online, né? Tantas dificuldades e inúmeras assembleias para discutir alta frequência, para discutir uma série de questões, mas, de repente, o movimento psicanalítico mundial inteiro passou a uma prática que alguns tinham alguma experiência, mas nunca houve uma transferência tão massiva. Então, me parece que isto que o Marcelo aponta, que a Gisela aponta, que outros apontam também, que a questão da reinvenção é um desafio enorme, né? Como o Marcelo falou, a psicanálise foi inventada pelo Freud, não foi descoberta. Ou seja, nós temos que levar em consideração nosso potencial inventivo. Mas é claro que nós não inventamos do nada. Não é alguma coisa ex nihilo, alguma coisa que nasce no nada. Nasce de uma história, nasce de uma experiência, nasce de fracassos, nasce de acertos, né? Mas não podemos ser tão medrosos, tão excessivamente cautelosos, tão excessivamente conservadores, num mundo que nos arrasta como um tsunami, né? Temos que ter a força, a convicção e criar os vínculos e as parcerias para debater, para conversar, para trocar, para fazer frente a estes desafios sem nos escondermos e sem recorrer aos mecanismos de negação, de desmentida, que muitas vezes fizeram parte do movimento psicanalítico. Obrigado. Obrigada, Bernardo. Obrigada, Marcelo. Vocês sabem que uma das questões que eu trouxe, uma das ideias que eu trouxe em relação à corporeidade nos atendimentos online, a gente pode sentir aqui também, né? Porque, de fato, Marcelo, falta o abraço, falta a cachaça, falta talvez o que é mais espontâneo do encontro corporal. E enquanto eu falava, eu tive essa sensação, né, de que eu estava falando sozinha. Mas eu sei que a gente estava com quase 100 pessoas me escutando, mas eu não via, eu não sentia a respiração dessas pessoas. Então, esse é um impasse que a gente está vivendo e no setting analítico, mas em qualquer setting, na verdade. A gente sente falta da tal aglomeração para estar junto, né? E do tempo, né? Acho que é um tempo, outro, mas também é um tempo que é possível. Eu dei uma olhada aqui nas perguntas, acho que dá vontade de continuar conversando, acho que é uma conversa que se abre, mas que felizmente não se encerra aqui, né? Existir a tecnologia hoje não é ruim, né? Muita gente é muito resistente, acha que não, que atrapalha, mas não, é o que possibilita que a gente continue trabalhando, né? E isso é fundamental para a nossa sobrevivência,
né? Porque, afinal de contas, nós precisamos do trabalho para sobreviver como seres humanos numa sociedade, mas nossa sobrevivência psíquica também. Eu acho que o nosso tempo, enquanto estamos isolados, ele é muito marcado pelo nosso trabalho e pela interação que a gente tem na nossa clínica com os nossos colegas, nas reuniões que a gente faz, como essa. Então, é uma sorte que a gente esteja vivendo isso e podendo ter esse meio de comunicação. E eu acho que a tela, né, que lá na minha ficção, e em 1984, no livro, é tão assustadora, hoje, para a gente, ela é uma possibilidade, né, uma possibilidade de estarmos juntos. E quem sabe amanhã a gente possa estar juntos e se abraçar e poder continuar essa conversa, porque o futuro da psicanálise é a possibilidade dela continuar existindo. Acho que desde os tempos do Freud tem uma preocupação com o futuro da psicanálise, com o que seria das próximas gerações. Então, mas acho que a questão que o Marcelo traz da transgeracionalidade é fundamental, porque se a gente desconhece a história, fica muito difícil a gente reinventar do nada. Mas era isso. Obrigada. Queria agradecer demais a vocês três, né? Foi um evento riquíssimo. A gente tem vários comentários elogiando as falas de vocês e a discussão que foi possibilitada aqui hoje, né? Eu acho que dá uma sensação de alívio de poder ter esse tipo de diálogo num momento tão difícil, tão duro como é o que a gente está vivendo, né? Queria agradecer a presença de tantas pessoas que nos acompanharam, foram quase 100 pessoas, né? Na maior parte do tempo. Então, obrigada a todos que estiveram aqui nos ouvindo e que mandaram as questões, e a gente vai tentar mandar respostas, né, para vocês. E o vídeo que a gente apresentou e que ficou um pouco cortado no início, já foi postado no Instagram da AMF e no Facebook, então vocês podem olhar depois. E essa conversa aqui entre nós também foi gravada e depois vai ficar disponibilizada para quem não pôde estar aqui com a gente hoje. E espero que a gente possa ter outras conversas como essa e possa incluir, inclusive, isso realmente na formação como você trouxe, Bernardo. Super obrigada a todos vocês.